E a Bianca não vai fazer nada, que só faz papel de trouxa aqui mesmo. A Bianca, como é que é lá do Temer? Meramente decorativa, né? Meramente decorativa. Então tá bom. Figura meramente você ofendeu. Você é decorativa agora. Não faça 3, Então, pelo menos 2, decora o título. 1. Gravando. Qual que é o Decora. título? Ah, legalismo não é legal. Realismo não é legal. Bianca. Não, eu estou... Olha o rancor! Olha o rancor! Eu começo este episódio do Contra a Cultura dizendo que eu fui taxada de mera figura decorativa do podcast. Então, amiguinhos, vocês que nos ouvem, ficarei de fora ou silêncio por alguns minutos. Começando mais um Contra a Cultura, Ai, coitadinha. que eu não consigo fazer, porque... Porque quem sabe fazer isso com maestria... Ai, é a Bia. Gente, Biancão, pra quem não conhece. Biancão? Biancão, linda. E Bianca nessa já foi Oliveira 2 minutos de lição. Cília. Ela tá fazendo 1 minuto de silêncio mesmo? Inacreditável. Gente, essa lição dessa semana, o que a gente vai tratar aqui? A gente vai entender o que acontece com as pessoas quando elas não entendem a graça. Então elas não conseguem perdoar. Entendeu? Que é o Elas caso da Bianca. Elas ficam rancorosas, ô Naeli. A gente tem que lidar com o rancor das pessoas. Por quê? Porque a graça não atingiu o coração duro ainda. Mas, Mayara, como você se sente em relação a esse draminha que a Bianca está fazendo? Olha, gente, eu me sinto mal, fiquei triste agora. Porque a Bianca se calou, estamos aqui nós 3 tocando o barco sem a Bia. Que, aliás, tá afundando, hein, minha gente? Está afundando, mas... Numa boa, viu? Mas a nossa lição dessa semana, ela vai falar sobre legalismo não ser legal. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, segundo episódio dessa nossa nova temporada, o 5º Evangelho. Você participa com a gente através das nossas redes sociais. A você que nos assiste, um beijo especial para você, que nos assiste aí através da página da Novo Tempo, através do Código Aberto, do Conexão Jovem, ou você que nos assiste também, assiste não, escuta, né? Também. Assiste, pode Os ser. dois, ambos. Pode dois. ser, pode ser. Com a boca... Não, com a boca não, né? Esquece. Esquece. Deixa pra lá. Você que acompanha a gente através do podcast, tá? Você tem um aplicativo aí no seu celular, pode ouvir a gente onde e quando quiser. Ou você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo, um beijo especial aí pra você que nos acompanha através das ondas do rádio. Beleza? Eu nunca estou só. Jesus está comigo e os tudo meus que amigos... importa. Exatamente. E os meus amigos também. Mayara, tudo bom? Tudo ótimo, Bia. Que bom que você tá aqui com a gente. Ótimo estar aqui. Nayeli, ela disse que acha o máximo eu chamar as pessoas pelo nome e sobrenome. Hoje eu vou fazer diferente. Só nome mesmo. Isaac, tudo bem? Bom, Bianca somente. É Sola Isaac. Sola Isaac. Isaac. Nay, olha aí. Ó, eu Pra tenho, simplificar. eu tenho uma proposta. Eu pensei aqui agora que quando você fala assim, o evangelho clama pelo diferente, a gente tem que gritar, diferente! Fica bom, né? Fica ótimo. Acabou de destruir os tímpanos do Renatinho agora. Eu já O passei Renatinho por nem isso, tá de Renatinho tá de fone? Coitado. Porque a Bianca não aumentou o retorno dele. Coitado, depois daquilo você nunca mais foi o mesmo, né, Isaac? A sua mais. audição nunca mais foi a mesma, né? Oi? Renatinho morreu, Renatinho morreu. Legalismo não é legal. Segundo episódio aqui dessa nossa temporada. E o que a gente vai estudar hoje aqui, Isaac Rezende? Hoje a gente vai seguir aí no nosso querido livro de Romanos. A gente vai pegar o final aqui do capítulo 1, do verso 18 em sequência ali. E a gente vai perceber o quê? Que Paulo vai gastar o resto do capítulo 1 falando sobre a natureza desprezível e maléfica do ser humano. Que tem um certo uma certa gentinha aí, né, Ellie? Um certo povo, Zé Povinho aí. Um tal de gentil aí. Esse povo, sabe esses povos do mundo? Mundanos. Os lá de fora. Os lá de Os fora. lá de fora. Paulo vai dizer aqui que tem um povo lá de fora aqui, que aparentemente não é aqui os cristãos. É o povo lá de fora, os mundanos. E eles são depravados. E ele vai gastar aí o resto do capítulo falando sobre isso. Isso No capítulo 1. Isso, capítulo 1. Só que a Nayeli tem aí, né, um plot point pra gente aí. Um plot Oi? twist. O que é isso? O que é um plot Ah, twist? plot twist. Excuse Plot me, twist. people. O que é um plot twist? Explica pra nós aí. É uma troca de... O que seria o plot? Em Plot português? é uma virada Uma de... virada, né, na Uma guinada de história. roteiro,
que acontece? O que é legal da gente ir lendo assim o textinho? Que quando a gente vai lendo, ó, no começo ele dá a saudação maravilhosa, querido, lá no começo do capítulo. Daí ele entra e começa a falar que Jesus ama todo mundo, todos que são de Roma, inclusive os gentios. E ao mesmo tempo ele começa a falar sobre a depravação desses supostos gentios. Os mundanos. Desse mundanismo deles. E aqui a gente vê no versículo 26 do capítulo 1 que eles têm paixões infames. Aí tem uma outra parte aqui, peraí que eu pulei. Até as mulheres trocam Aqui, sua ó, forma 20 natural exatamente. de ter relações sexuais. 28, 29, 30, por exemplo, são cheios de injustiça, avareza, maldade, caluniadores. Odeiam a Deus. E olha, e aí vai. E aí você pensa assim, né? Olha, que legal. Paulo tá falando mesmo pra esses mundanos que eles estão fazendo tudo errado, que a vida deles tá, ó, bagaço. Aí, Paulo vem... Aí tem, como é que é? Como é que é o termo em inglês aí? Plot twist. Plot twist. Sabe quando você tá assistindo a sua série preferida lá, e aí a história E a tá trama tá no caminhando, né? ruminho. Aí você fala assim, cara, vai chegar nesse ponto aqui. Aí quando vai chegar naquele ponto aqui, Muda total. dá uma virada e tal. Mas o vilão não era ele, era a menina que era o tempo todo do lado dele. Isso é um plot twist. Plot E aqui twist. Paulo vai falar assim, é. Os Então você sabe gentios- tudo. E aí, Paulo vai dizer assim, os gentios e os judeus Ih. são igualmente culpados. E aí vai trazer à tona tudo que nós, vamos colocar nós como judeus, somos culpados porque somos, entre aspas, circuncisos, porém agimos muitas vezes pior do que quem é incircunciso. E aí fica, então, mais uma vez o nosso convite de você ler todo o livro de Romanos para você começar a ter uma ideia de onde Paulo quer chegar e como é que é o discurso dele como um todo, para aí você ir estudando parte por parte. Essa leitura inicial é muito importante, mas depois estudar verso a verso é mais legal ainda, né? Eu acho bem interessante que aqui no verso 16 ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, né? Porque é o poder de Deus para salvar primeiro o 16:1, né? gentil. Uhum, Isso, do 1, o capítulo 1, verso 16, né? E ele fala que o evangelho é a explicação de como funciona a justiça de Deus, que do início ao fim é explicada nas escrituras, né? Sintetizada na expressão justo viverá pela fé. E aí do verso 18, em sequência, ele vai começar a explicar que a revelação de Deus para o ser humano, ela é geral. Ela não é específica só para o povo judeu. Só que ela acontece de forma mais ampla, né? Ela acontece na natureza, nas grandes manifestações divinas através da história e tal. Então, assim, não tem como você dizer que Deus não existe, né? Fica evidente que existe pelo menos esse poder e existe essa orientação dentro da consciência do ser humano. Agora, o que eu acho muito curioso é que quando ele vai falar do julgamento de Deus e da punição dele em relação às pessoas que o desobedecem, ele não fala que Deus manda um fogão em cima da cabeça deles. Ele fala que a forma de Deus punir o ser humano é deixar ele fazer o que o ser humano quer. Que vai se autodestruir já, né? Ele entrega o ser humano para suas próprias paixões. Você quer fazer do seu jeito? Ok. Isso já é punição suficiente. Porque aí o que ele vai dizer? As pessoas vão começar a se tornar mentirosas, egoístas, maledicentes, invejosas, odiosas, homicidas, Arrogantes. cheias de discórdia, orgulho, malícia, fofoca, calúnia. Ou seja, cara, é um absurdo. Agora, olha que interessante. A Nayeli falou aqui, né? Depois ele vai virar esse jogo e vai jogar pro judeu. Legal, judeu. Você acha que... Ele fala no começo Você do acha 2 que tá aqui, fazendo né? certinho. Você acha então que esse povo tem que ser castigado? Ó, E aí o 2? O 2 aqui na O 2 minha é versão é capítulo 2 de Romanos, tá? Acompanha aí na sua Bíblia. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos aí, que o Isaac acabou de apresentar o que Paulo diz, que são todos maldosos, arrogantes, desobedientes aos seus pais, né? Coloca todos os pecados desse povo. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Aí, Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você, que julga os outros, Faz as pratica mesmas coisas. as mesmas coisas. lê pra nós, por favor, Bia, o verso 17. Verso 17. 17 até o 24, por favor. Capítulo 2, versículo 17. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Não, você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei.
Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei que Deus lhe dá pleno conhecimento à verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Vai começar. Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo Aí o a lei. 24 é o pior pra mim. Você não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Ou seja, você está julgando o outro porque ele tem uma natureza depravada, declaradamente depravada. Ok. Paulo não pega leve. Pelo menos, ele é um depravado, ele se mostra depravado. Mas e você, que é um depravado velado? E tem máscaras. Que se acha melhor do que os outros só porque você comete os mesmos pecados em oculto e aí você vai querer projetar no outro aquilo que você mesmo não é. Caramba. Ou não é. E querendo fazer com que o outro seja aquilo que você mesmo não consegue ser. E qual é o resultado disso? A gente afasta as pessoas, né? E quantas vezes a gente não olha pra um ateu, por exemplo, aí você olha e fala, ai, não acredito em Deus, que Coitadinho. coisa, não sei o quê, tarará. Mas o ateísmo, por exemplo, eu já vi um grande teólogo falar isso, o crescimento do ateísmo é por conta dos cristãos. Sim, mas aqui, pra mim, tem o pior tipo de ateísmo que existe. Porque o Richard Dawkins, por exemplo, ele é fundamentado e vive segundo a fundamentação dele. E o cristão que não vive segundo Cristo? Ele é o pior tipo de ateu que existe, que declara Cristo com os lábios, mas com a vida o nega, como se ele não existisse. Agora, veja que interessante, né? O que Paulo descreve aqui como uma perversidade e deploração do ser humano? É justamente essa coisa de querer brigar, de caluniar o outro, de ser fofoqueiro, malicioso, enganoso, discorde, tudo mais, invejoso. Percebe que o que ele está falando não é o que a gente considera hoje como a famosa ética cristã, né? Simplesmente o meu vestuário, aquilo que eu como, aquilo que eu assisto. Por mais que isso tenha ali uma relevância na vida de um cristão transformado, o que ele fala aqui que realmente é aquilo que o mundano vive, é o que ele vai falar que o judeu também vive. Piedade e perversão. Então, tipo assim... Oi, desculpa. Não, fala. pode falar isso aqui. Então, ele vai falar justamente isso no capítulo 2. Então, tipo assim, legal, você guarda o sábado. Guarda, né? Fazer uma aspas bem gigante aqui. Você guarda o sábado, ou seja, você não trabalha no sábado. Mas você é fofoqueiro, você causa, né, maledicência entre os outros, você fala mal das pessoas gratuitamente. Aliás, não tem essa de gratuitamente, né? Não é pra falar mal dos outros. Você odeia as pessoas. E Jesus mesmo vai falar isso, né? Você não assassina, mas você sabia que se você odeia seu irmão, isso é considerado assassinato? No seu coração você já matou. Você só não mata ele, porque se você matar, você vai preso. Mas no teu coração, se você pudesse... Se Deus falasse assim, tá liberado matar, você ia matar? Somos todos criminosos em potencial, né? Potencial. E aí vai voltar pra mim de novo. Gente, vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Eu vou precisar desenhar pra vocês. Não tem absolutamente nada que você possa fazer pra que você seja merecedor. Porque mesmo você sendo judeu, circunciso, separado, supostamente diferente, você tem dentro de você o que é mal, por causa do pecado. Não tem. Você não tem nada que você possa fazer que justifique você ir para o céu. Quem justifica é Deus. Quem justifica é Deus através da fé. Essa é uma mensagem de Paulo há tanto tempo atrás, que impacta... Se aplica totalmente aos nossos dias, mas que também não é aceita em nossos dias por muitos, assim como não era aceita há muito tempo atrás, né? E ao mesmo tempo, ali eu vou voltar no versículo 13 do capítulo 2, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não basta, de novo, ao mesmo tempo que eu não tenho mérito em mim, não basta eu também ir para a igreja sentar e ouvir lá e falar, legal, acredito, concordo. Bonito, legal. Ótimo. Se eu não vou viver o que é a essência do evangelho, que é a essência da lei, que é o amor. Sentido. E o outro sentido que esse texto aqui também pode ser entendido é o seguinte: você que está tentando se justificar pela prática da lei, tem que praticar mesmo. É dessa forma que você vai ser justificado. Então, se é isso que você quer,
Sim, que é o que ele fala isso antes, que você né? terá. Que os que não têm lei vão ser julgados sem a lei, mas quem tem a lei vai ser julgado por causa Isso do que a me lei faz diz. entender o seguinte, que Deus é justo o suficiente para não permitir que ninguém se perca injustamente. Então, se você teve tal oportunidade, como é que você viveu dentro dessa oportunidade que você recebeu? Você viveu com plenitude ou você não viveu, você rejeitou? Então, isso mostra que Deus, ele é justo o suficiente, né? Justo e justificador o suficiente para não permitir que ninguém perca a sua salvação, para que ninguém perca o presente chamado graça que ele dá através de Jesus Cristo. Paulo aqui vai falar da ira de Deus. Tem muita gente que se incomoda com esse tema, mas ele fala aqui da ira de Deus. Ele diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão. Impiedade e perversão são duas coisas diferentes aqui. A impiedade representa o que eu faço, o que eu peco contra Deus. A perversão é o que eu faço, o que eu peco contra os homens. E aí ele vai dizer que quem vive dessa forma ímpia e perversa, ele detém a verdade pela injustiça. A palavra deter a verdade aqui do grego significa matar afogado. Ou seja, é um Sufoca. negócio que, tipo, você tá ali com você tem a clareza disso, mas você tá lutando contra aquilo de forma a resistir o máximo possível, sufocando, né? resistindo, para continuar na injustiça, para continuar na vida ímpia e perversa. Então, basicamente, o que ele tá falando é que ele não tá falando de um pecado de tropeço, de um pecado não intencional, Um acidente, né? De um tropeço, percurso, exatamente. Ele tá falando da rebeldia, clara. De você saber a vontade de Deus, e ele diz isso no começo do 1 ali, né? Sabendo a verdade de Deus, você age de forma, né, idiota, trocando a verdade de Deus pela mentira que o homem inventou. Ou seja, você percebe que no fim das contas, o pecado, de acordo com Paulo, é simplesmente você querer estabelecer o seu jeito de viver, sem Deus. Deus apresenta na natureza, na consciência do ser humano, através do seu espírito, ele revela a lei dizendo, ó, gente, existe um jeito de viver. No meu reino existe um jeito, e esse reino é o reino da ética, do amor, do serviço. E aí você se torna impiedoso por quê? Porque você quer estabelecer o seu jeito de viver. Só que ele diz no capítulo 1, o jeito do ser humano natural de viver, aqui no pecado, é o quê? Entendeu? É você servir os seus próprios interesses. Então ele vai dizer, olha, a lei de Deus, ela tá gravada no coração de cada um. Todo mundo tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Por mais que essa revelação, ela pode variar. Sim. Então, tipo assim, um índio lá no meio de uma tribo filipina lá, ele tem uma consciência limitada do certo e errado, mas ele vive de acordo com aquilo. A gente aqui, cristão ocidental, a gente tem uma revelação muito mais vasta. Isso até nos dá mais responsabilidade, porque a gente tem uma noção mais clara de como fazer. Só que parece que quanto mais a gente vai recebendo, mais a gente vai achando que é melhor. E como a Nayeli bem ressaltou aqui, o fato de eu ouvir a lei, e cara, isso é muito sintomático na nossa existência. Porque a gente fala assim, não, eu tô na igreja certa, eu tenho as doutrinas corretas, e por causa disso eu tô salvo. Você se apega a doutrinas, enfim, Você se apega àquilo que você acha que consegue fazer. pós-verdade. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me preocupa em relação ao legalismo e que talvez faça as pessoas acharem que eu sou liberal demais. É porque eu sinto que quando a gente está num caminho relativamente mais liberal, parece que é mais fácil da gente enxergar que está fazendo errado. Quando você tá muito legalista, você cumpre tantas metinhas que você se engana. Você tá quê? fazendo errado igual, mas você acredita naquele errado que você tá Porque fazendo. a vida permanece centrado em você mesmo. Então, por isso que o primeiro episódio da série chamou Roma, né? Amor ao contrário. Porque a proposta de Roma é essa. É viver pra si mesmo. É viver pra si mesmo. E o amor, ele nunca é pra si mesmo. O amor, ele sempre sai de você pro outro. Ele, Compartilhar. ele é sempre relacional. Aí tem gente que vem com aquele discursinho, não, porque salvação é individual. Cara, se você tá com esse discurso, você não entendeu o evangelho. A salvação, ela é relacional. Eu presto contas individualmente, mas eu tenho que me Sim, relacionar. sim. Comunitário. É tipo assim, o que o outro faz não vai te salvar, beleza. Agora, no sentido que eu acho que é cada um por si, Deus por todo, aí, amigão, você não entendeu. Mas pra gente compartilhar, pra gente se preocupar com o outro, pra gente viver em um relacionamento, comunidade, enfim, viver o evangelho, aí Paulo diz ali no versículo 28, capítulo 2, pois... Posso fazer? Posso Claro, fazer manda uma ver, paráfrase? manda ver. Eu não sei se vou ser muito polêmica. Sim, não Pode ser que eu seja. 28 e 29, 28 né? e 29, ele vai. tá falando assim, vou ler o primeiro. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu diria que a gente poderia colocar assim, bem direcional. Porque não é adventista quem apenas não usa joias. E a circuncisão não é só minhas coisas que ficam vistas para o mundo. Mas
eu sou adventista porque eu fui transformado por dentro pelo meu coração. Não porque a letra da lei falou, mas porque o meu louvor, a quem eu presto louvor e de quem eu recebo isso, dizer, filho bom, tá fazendo certinho, é de Deus e não dos homens. Eu concordo com a Anaeli, eu não posso deixar que alguém me estigmatize como adventista ou não, simplesmente pelo que tá fora. Se é só isso que eu tenho pra oferecer... Porque se é só o que tá por fora... Aqui a gente tá, obviamente, falando de adventistas. Claro, porque nós somos da comunidade. Você aplica pra tua realidade, da tua fé. Você que é batista, presbiteriano, católico. Nós não podemos ser taxados se somos ou não só por aquilo que as pessoas veem. Não. Porque não necessariamente aquilo que as pessoas veem representa talvez aquilo que... Já diria o sábio, né? O homem vê o que tá por fora, mas exatamente. Deus vê o quê? Então, assim, é claro que a transformação que vai acontecendo no meu coração pela presença daquele a quem eu presto louvor, vai mudar aquilo que eu aparento ser. Agora, amiguinho, você não pode me julgar se eu sou ou não adventista só porque eu não tenho os mesmos usos e costumes que você. Não, e acima de tudo, claro que você tá levando pro tom do julgamento, mas pra mim é tipo, pra mim mesmo, eu vou olhar pra mim, eu tenho que pensar na minha conversão. Às vezes eu me olho no espelho e eu acho que eu tô vestindo assim, uma assada. Cara, eu tô bem, cara. Tô bem religiosa, tô demonstrando que o pessoal tá acreditando bem que eu sou, sabe? E eu tô me enganando apenas, porque eu não tô tendo conversão de coração pra Deus. E a gente tá colocando aqui o adventismo, mas eu colocaria o cristianismo, né? O cristão. Porque cada religião vai ter a sua... Porque o que Paulo tá mostrando aqui é que o maior pecado do ser humano não é se ele tá usando joia ou não. Como se está comendo ou não, ou se está comendo ou não, Paulo não está falando disso. Paulo está mostrando que o ser humano ele é depravado por causa disso. O culto do ser humano não é voltado para Deus, mesmo com toda a sua suposta santidade. O culto do ser humano é voltado de si para si mesmo, em nome de Deus. Então o que Paulo está querendo mostrar aqui é que o problema do pecado é algo sério, é algo universal, alcançou quem é pagão, alcançou quem já era judeu, que todos nós temos esse problema e mais pra frente ele vai começar a evidenciar essa pecaminosidade, ele já começa no capítulo 2, mas quando entrar no capítulo 3 ele vai entrar de sola. Vai ficar... Nossa, mais? Gente, vai ser louco, eu avisei que Paulo tá doido. Ele só tá esquentando as turbinas. Ele tá mostrando o quê? Que todos nós somos pecadores, que carecemos da glória de Deus em nós, porque não temos mais essa glória. Isso quer você seja adventista, batista, presbiteriano, ateu, satanista, enfim, umbandista, enfim. Interessa, ser humano. Não interessa. Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus, porque sem Deus nós vamos continuar ímpios e perversos até a ira vindoura, até o momento em que a ira de Deus for revelada contra esse tipo de estilo de vida. Agora, ressaltar uma coisa muito interessante que a Anaeli falou aqui, na paráfrase dela, né? Você não é cristão só porque faz o que a lei manda. Eu gostei muito dessa expressão, porque a gente pensa assim mesmo, né? Eu já vi um pastor perguntar uma vez, ele estava pregando lá e falou assim, por que a gente não mata? Aí a congregação meio que respondeu daquele jeitinho, meio abafado, né? Porque Deus falou para não fazer, que a lei manda, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, a gente não mata porque a lei não deixa, né? Exatamente. É todos somos criminosos em potencial. Exatamente. É porque a lei não deixa, porque se ela deixasse, a gente tava todo mundo se matando. Falei, cara, eu não mato porque matar é ruim. Então, tipo assim, quando é pelo Espírito e não pela letra da lei, a coisa não é porque a lei manda. A coisa é porque, cara, Deus, ele colocou o Espírito dele em mim. O Espírito dele é de amor e de serviço pelo outro, não é de assassinato, não é de egoísmo, não é de inveja, não é de roubar. Então... Cara, é muito legal ele falando isso aqui. Eu troquei aí, foi mal. Eu troquei porque eu quero ler um negócio na tua versão e daí eu meio que tirei. Pode puxar. Você quer ler o que? Ela quis te boicotar, Isaac. Pode ler, Mudou a passagem da sua Bíblia. Pra acabar com a sua carreira. E qual que é a grande questão do legalismo? O legalismo, ele vive pro show. Né? É o grande caso lá do cara que foi até o templo lá, né? E ele fala, Senhor, olha o que eu faço pra todo mundo ver, olha como é que eu sou não que nem esse cara aqui. E o cara ali, no caso em questão, ele tá muito mais perto de Deus, porque ele tá falando, Senhor, olha o que eu sou. Tô muito necessitado de você. Olha o que entendeu? Então ele tem a noção de que se depender dele, ele vai fazer o que é pra ele. Só que ele se coloca aos pés de Deus falando assim, Senhor, muda isso de mim, o teu espírito vai mudar, não é a lei que vai me mudar, porque se depender da lei... Entendeu? Aí você vai estudar o caso dos fariseus, dos legalistas. Os caras são showmans, assim, eles fazem um espetáculo pra todo mundo ver com o seu zelo e tal, mas os caras são extremamente imorais, no sentido de que eles distratam a viúva. Sabe o que os caras faziam? Eles iam lá e eles tinham que dar um certo dinheiro pros pais poderem sobreviver, tipo aposentadoria, assim, né? Cuidar dos pais. Aí eles falavam assim, não, vou fazer uma oferta pro templo. Aí pegava o dinheiro e entregava no templo. Aí depois que os pais morriam, desamparados, eles davam uma oferta de animal lá no templo e pegavam o dinheiro de volta. Uau.
Eu falei, legal isso daí, né? Pra todo mundo ver, vocês são os piedosos que dão o dinheiro todo. Mas qual a intenção real de vocês? A Você motivação. percebe, cara, o problema tá no coração. E é isso que Paulo quer deixar muito claro. Nós todos somos depravados e é só o Espírito de Deus que é capaz de mudar Tenho isso. tempo? Tenho tempo? 1 minuto. Então, eu queria levar em consideração aqui o texto de Atos 15:10, que fala assim: então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? Ou seja, Pedro estava descrevendo as Isso em leis Atos. em Atos como um jugo Concílio de que eles eram Jerusalém. incapazes de suportar. Agora, imagina que Deus, que instituiu essas leis, ia querer que ela fosse colocada sobre jugo? Se Deus fala, toma de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, acho que é pouco provável. Então, a gente muitas vezes vê as coisas, o tempo passou e a gente continua repetindo muitas coisas que lá atrás estavam sendo combatidas. Desde antes, alguns líderes tinham as tradições tão fortes que foram transformadas em fardos, coisas que eram para ser bênçãos. Hoje, muitas vezes, o que era para ser bênção, como um sábado separado de Deus, se torna um fardo para o cristão por causa de determinadas obrigações que foram criadas. Mas Paulo aí, de novo, também está trazendo qual que é a verdadeira função da lei, que não é o fardo. Ela tem outro objetivo. Isso, e você tá falando de um dia de guarda, e a gente coloca isso até na ação de compartilhar algo com o próximo. Eu vi uma charge essa semana, e com ela a gente fecha aqui o nosso episódio de hoje, de um jovem colocando um cartaz na rua. Você viu essa? Eu vi essa Achei charge fenomenal. Sim. Colocando uma faixa lá, Mais amor. mais amor, amor é tudo, amor é o máximo. E o E do lado mendigo aqui tem um embaixo mendigo puxando do ele, lado pedindo puxando Nossa. a roupa dele. Então, assim, que possamos entender de fato o evangelho. Agora, mais do que entender, eu acho que na verdade a gente só vai entender quando a gente praticar mesmo, né? Não tem Que dessa. a gente permita que Deus Exatamente. nos ensine a viver o Exatamente, evangelho. viver o evangelho. Esse que Paulo, tão mais do que passional, ele de uma maneira muito prática, e ele colocou de fato ali a sua vida como sacrifício vivo para esse evangelho, para esse Deus maravilhoso que transformou o coração dele, e o nosso desejo é que esse Deus transforme o nosso coração também. Na semana que vem a gente volta, trazendo mais um trechinho aqui da carta de Paulo aos Romanos. O Quinto Evangelho é o nome dessa nossa série. Você está convidadíssimo a estudar a Bíblia com a gente, em especial o livro de Romanos, tá bom? Maiara, até semana que vem. Até a semana que vem. Isaac, valeu. Estaremos lá, hein? Nayeli, O evangelho como pelo diferente! até semana que vem. Um É. beijo.